Nesse vídeo nós vamos fazer um circuito timer. E eu optei por não usar o 555, mas vou deixar o link para vocês poderem olhar a versão com o 555, que é mais precisa inclusive. Mas aqui eu vou usar um par de transistor. Na verdade nós vamos usar dois pares do transistor mais comum aí, que é o BC548 e o BC558. Então vamos lá. Eu vou começar trabalhando com uma fonte de 5 volts. Acho que é uma fonte sempre adequada de se trabalhar, uma vez que eu consigo ter elas pelas portas USB ou qualquer carregador funciona como uma fonte de energia. E para começar, nós vamos usar um push button como o botão que vai ativar o meu timer. E esse push button vai carregar um capacitor, que eu vou usar um capacitor de 220 microfarads. Ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai carregar o capacitor e o capacitor vai ficar cheio de energia, e é essa energia que vai manter o circuito ligado. Ora, a energia que o capacitor armazena ela não é tão grande. Então, para isso, nós vamos usar um ampliador que nada mais é do que um transistor. Nesse primeiro caso aqui, um transistor NPN. BC548, que como eu comentei, é o que nós vamos utilizar aqui. E vou ligar entre os dois para ele poder buscar a energia desse capacitor e manter o transistor aberto pelo período de tempo que o capacitor se descarrega. E aqui eu vou jogar a minha carga. No caso eu vou botar um LEDzinho aqui na saída, só para a gente poder usar de teste. Só que eu preciso limitar a tensão e corrente para poder ligar o LED em 5 volts. Então eu vou botar aqui um resistor, pode ser 220, mas no caso eu vou optar por usar um de 180 ohms. Se vocês têm alguma dúvida de como calcular esse resistor ou como ligar um LED, seja numa fonte DC ou numa fonte alternada, eu vou deixar aqui na descrição a série de vídeos que eu fiz explicando tudo que vocês precisam saber para ligar um LED em qualquer lugar, seja na tomada, seja numa fontezinha, seja onde for. Bom, o circuito está quase pronto. O que faltou aqui? Opa, aqui não é 220, aqui é 10K, porque eu preciso que seja uma redução lenta. Perfeito. O que eu preciso aqui? Eu preciso controlar essa descarga desse capacitor. Desta forma ele ficaria talvez muito tempo descarregando bem devagarinho isso aqui. E eu preciso ter um controle de descarga. Então eu vou adicionar a esse conjunto aqui mais um resistor de 10K em série com um potenciômetro de 200K. E é aqui que vocês vão gerenciar a descarga desse capacitor. Então, com esse potenciômetro, vocês vão poder botar algo em torno de 5 segundos a 2, 3 minutos, talvez. Se vocês quiserem ampliar esse tempo, eu quero que comece em 1 minuto e vá a 5 minutos. Então vocês podem ampliar este 10K. Ou, se vocês querem ter uma variação maior, vocês podem de vez usar 200K, usar 500K, 1 mega. E vocês vão ter uma variação maior, porque por aqui vocês vão trabalhar no tempo que o timer vai ficar ligado ou não. Podem também trabalhar no capacitor, né? Tem um capacitor um pouco maior ou um pouco menor. Cuidado com um capacitor muito grande, porque muitas vezes eu posso demorar um pouco, vou ter que apertar o botão um pouquinho mais de tempo para poder carregar o capacitor. E o nosso circuito está pronto. Vamos lá testar ele? Então, vindo aqui para a nossa bancada, nós temos aqui nessa parte de baixo o nosso circuito. Então, o botão, o trinpot, né, o que eu botei ali um potenciômetro de 200K, em série com o resistor de 10K, e aqui está o nosso capacitor de 220, que é o que vai armazenar a carga. Saindo aqui do botão, eu também tenho outro resistor de 10K que coloca aqui a série, né, a cascata dos nossos dois transistores, e saindo com o resistor de 180 no LED. Ou seja, quando eu ligar o botão, o LED acende
durante o tempo que eu pré-determinar. Então liguei a nossa fonte aqui em 5 volts. Vou botar ela aqui na placa. E tá aqui. Então no momento que eu apertar o botão, o LED liga. E ele vai permanecer ligado pelo tempo que eu determinar. Aqui, se eu não me engano, são mais ou menos 8 segundos que eu tinha testado. É mais ou menos isso. E aí ele se apaga. Vejam que a desvantagem desse circuito em relação a, por exemplo, um 555 é que ele apaga um pouco devagar, porque o capacitor vai perdendo energia até que ele chega num ponto que vai baixando a energia do LED. Isso é uma desvantagem, ok. Mas ele funciona, é muito simples pelo que ele funciona. O que vocês podem fazer aqui, neste caso, é botar um relé, por exemplo. Aí ele vai ligar e desligar o relé. Então tem o nosso timer, onde eu aperto um botão e por algum tempo ele mantém alguma coisa ligada. Como eu disse, eu botei um LED, mas poderia ser um relé, e no relé eu posso ligar uma lâmpada. Não tem problema nenhum, o circuito funciona perfeitamente com uma iluminação de 110 ou 220 volts, ou com qualquer outro dispositivo, um ventilador ou qualquer coisa que vocês queiram deixar por um tempo ligado. E vocês controlam o tempo através desse potenciômetro e do capacitor, desse conjunto aqui. Mas o legal seria se eu pudesse, por exemplo, que está na moda, né, um timerzinho que vai me piscando o tempo. Então para isso nós vamos fazer um outro circuito, que esse eu não vou nem desenhar porque eu já tenho um vídeo falando dele, mas eu vou mostrar para vocês ele aqui. Este aqui é o circuito pisca-pisca. Vou deixar aí na tela o desenho dele, com vídeo inclusive que a gente fez aqui no canal. E ele funciona também com uma cascata do 558 com o 548. Nesse caso ele não está em cascata, ele está ficando quase que um contra o outro. E ele funciona da mesma forma. O tempo de piscagem vai entre o capacitor e o resistor. Então esse é o circuito que nós vamos usar aqui. Eu estou usando um capacitor no nosso vídeo lá, eu usava de 1 mega porque eu usava 3 LEDs, ele consumia um pouquinho mais rápido. Esse aqui eu botei um capacitor de 680K e eu aqui botei um resistor de 680K e aqui o nosso capacitor. Vamos ligar ele e ver como é que ele funciona. Então eu liguei ele e tá lá. Ele vai, a hora que ele consegue carregar o capacitor, ele dá o pulso de energia e ele vai piscando. Mais ou menos uns 2 segundos, a cada 2 segundos ele pisca. 3 segundos talvez. Bom, agora o que eu queria fazer? Eu queria fazer que quando eu ligar o timer, ele começa a piscar. Isso fica legal, né? Eu ligo o timer e ele começa a piscar. Então eu vou integrar este circuito com este circuito. De que forma? Eu sei que esse resistor é o que vai dando a carga no capacitor para poder encher ele. Se eu eliminar o resistor e fizer a energia vir só quando o timer está ligado, isso teoricamente vai funcionar. Então vamos fazer isso. Eu vou desligar aqui a energia. Vou tirar o resistor, jogar ele para fora. E vou buscar aqui na saída do meu transistor. Felizmente ele já está transistorizado, então eu não estou puxando energia do capacitor para isso, estou puxando energia do transistor. E vou ligar ele lá no resistor do segundo circuito. Então qual é a lógica aqui? Quando eu apertar o botão, começa a piscar aqui. Posso até tirar esse LED para não atrapalhar. E ele começa a piscar. Vamos testar? Vamos ligar a energia aqui. E lá foi, ó. Ó, começou a piscar. Parou. Ou seja, ele deu o tempo necessário. Fica um pouco estranho isso, né? Eu vou ligar o LED de volta, que eu acho que fica mais legal com o LED para a gente saber se está no timer ou não.
Vejo que ele está com um pouquinho de energia, ele ainda chega a piscar mais uma vez. Bom, agora o que a gente pode fazer para incrementar um pouco mais? Eu poderia botar um buzzer aqui, vai ficar meio chato. Mas vou colocar um buzzer ativo, né? Vamos ver se isso funciona. Então tá aí um circuito bem legalzinho, com bips e piscagem enquanto está no timer. Era isso e valeu. Uma das coisas que me deu vontade aqui de fazer é... eu não queria que esse LED ficasse ligado enquanto está piscando, eu queria que ele ficasse ligado quando não está piscando. Eu queria inverter isso aqui. Mas a saída que eu tenho é positiva. Então como é que eu posso inverter para o LED vermelho estar ligado, quando eu ligar o timer ele apaga e começa a piscar. Quando termina, acende vermelho de novo. Acho que ia ficar mais legal o resultado. Então vamos fazer isso. Eu vou tirar esse LED daqui e vou pegar um resistor de 1.5K. Tá? Pode ser um resistor de 2.2K, pode ser até maior, de 5K, 10K. Só a lâmpada vai ficar um pouquinho mais fraca. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação dele aqui no negativo. Olha só. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou ligar o LED agora, de vez usando o positivo, eu vou ligar ele no positivo da saída e vou ligar no negativo aqui. Opa, deixa eu ligar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui está desabilitado. Essa saída aqui não tem energia nenhuma. Eu ligando o resistor e o LED vai ficar ligado, obviamente. Mas quando vier energia daqui, eu tenho um resistor aqui de 180K, 180 ohms, e aqui eu tenho de 1.5K. E a gente já viu algumas vezes isso, que neste caso eu vou ficar um positivo com positivo e o LED não vai ligar. Vai ficar como se não tivesse passando corrente. Porque aqui eu tenho uma resistência maior do que aqui. Vamos ver isso funcionando? Opa. Estou com o LED... E aí nós temos um problema a resolver. Por quê? Porque fazendo a ligação desta forma, eu tenho o retorno que ativa esse circuito. Óbvio. Né? Eu tenho um diodo que sai com o positivo para lá e ativa o circuito. Então eu tenho que eliminar esse caminho nesse sentido. A energia só pode vir daqui para lá e não de cá para cá. Claro, considerando o caminho, entre aspas, convencional da energia, né? Bom, vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu permito que a energia só vá para um lado e não para os dois? Usando um diodo. E o diodo que nós vamos usar vai ser o 4148, mas pode ser qualquer diodo. Vou tirar aqui e vou colocar no lugar o diodo com a parte marcada, né? Virada para a direção aonde eu quero só permitir o sentido da energia, sentido convencional novamente, né? Então estou indo do positivo para o negativo por aqui, mas eu não permito que ela volte. Desta forma, eu não vou energizar esses transistores com esta energia, apenas com esta. O que vai acontecer só aqui? Provavelmente esse LED vai ligar um pouquinho antes de eu parar esse aqui. Então nós estamos fazendo aí, normalmente está piscando 4, 5 vezes, né, a cada timer. E aí ele vai ligar mais ou menos isso. Vamos testar. Então, tá ligado aqui, funcionando. E agora eu vou ligar o timer. Ó, ligou a luz e aí o timer para. Tá parado. Então fica legal porque fica uma luz vermelha, quando eu ativo o timer a luz apaga
e começa a piscar o timer até terminar o tempo e ela volta a acender. E o tempo eu posso regular aqui nesse potenciômetro, e se vocês forem fazer realmente o circuito numa caixinha, você pode até marcar o tempo que cada posição vai levar. Acho que fica um circuito bem legal. Então agora sim está pronto o circuito. Era isso e valeu.